Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora vamos falar um pouquinho sobre as meditações metafísicas de Descartes, falar também sobre aprendendo a filosofar, sobre cegueira e sobre certezas e incertezas. Menos conhecidas pelo grande público do que o discurso do método para os filósofos, porém, Meditações Metafísicas constituem a obra mestra de Descartes, livro em torno do qual se articulam todos os outros textos e os temas trabalhados pelo autor. E mais, um pilar e um eixo para toda a história da filosofia. As meditações devem ser lidas por si mesmas, sem referência histórica ou erudita. Não que não tenham história, como qualquer outro texto, mas porque traçam num presente eterno a trajetória de um pensamento que decidiu apoiar-se apenas em si mesmo, contar apenas com suas próprias forças para ter acesso à verdade. Isso segundo o Dicionário de Obras Filosóficas do Husserl. Na página de abertura de uma edição holandesa de Meditações Metafísicas em latim, como era costume na época, a primeira impressão dessa obra ocorreu em 1641. O título original era, em português, Meditações de Filosofia Primeira, em que se demonstra a existência de Deus e a imortalidade da alma. A publicação da obra em francês se deu apenas em 1647, com o título pelo qual ela é mais conhecida atualmente. Descartes concluiu que pensava e que, portanto, era pelo menos uma coisa que pensa, pelo menos o seu pensamento existia. No entanto, essa conclusão não lhe permitia deduzir que existissem outras mentes, outras coisas pensantes como ele. Foi um momento solipsista de sua meditação. Solipsismo é esse estado de não saber com certeza se existe outra mente, ou sujeito pensante além de si mesmo, além do eu. Depois do estudo da dúvida metódica de Descartes, acreditamos que é possível compreender um pouco mais sobre o que é filosofar e como se filosofa, pelo menos na perspectiva cartesiana. Você deve ter percebido, entre outras coisas, como é importante aprender a suspender o juízo e a pesquisar mais profundamente um assunto antes de emitir uma opinião sobre ele. Tudo o que nos parece mais evidente em determinado instante pode ser percebido como falso ou incerto se analisado em outro instante, em outra perspectiva, com mais rigor. Nesse processo também se descobre, muitas vezes, o sentido ou as razões profundas de certos fatos, atos ou crenças dos quais tínhamos antes apenas uma compreensão superficial. Isso ficará mais claro para você em vídeos posteriores. Outro aspecto importante que trabalhamos é a ideia de que a investigação filosófica sobre determinado tema deve ser conduzida com bastante critério, de maneira metódica, ou seja, tendo um caminho, um método a seguir e ordenada, com ordem, com organização, em que tudo o que se diz deve estar bem fundamentado. Como já dissemos, não existe apenas um tipo de método para isso. No caso de Descartes, aqui vão algumas dicas sobre o seu método, seguido em grande parte até nossos dias, até pelos cientistas. Sempre possível, deve-se partir do mais simples, isto é, daqueles conceitos que podem ser compreendidos com mais simplicidade, sem depender da compreensão de outros conceitos, até chegar ao mais complexo, isto é, os conceitos compostos, que pressupõem outros conceitos em seu entendimento. Um exemplo bem fácil para saber fazer uma soma, conceito complexo, você precisa entender primeiro o que é um número, um conceito simples, e depois o conceito de adição, conceito menos simples que número, pois depende deste para ser entendido. Geralmente se vai do que é básico, dos fundamentos, até o corpo completo de determinado assunto. Por exemplo, para entender o tema da violência social, comece por investigar aquele que a pratica, o ser humano, em suas diversas dimensões básicas, mental, emocional, física, social, por exemplo, são alguns fatores que podem influenciar na violência. Bem como em sua interação com o meio ambiente, com os outros seres humanos e instituições sociais, e assim progressivamente. Sabemos, porém, que as conclusões às quais chega um filósofo muitas vezes podem causar frustração naquele que o acompanhou com tanto interesse. Se isso acaba de acontecer com você, podemos dizer que é compreensível. Mas tenha paciência, tanto em filosofia quanto na vida, como na vida em geral, é importante não ser precipitado nem preconceituoso, como recomendou o próprio Descartes, principalmente quando se trata de aprender. E é isso o que você está fazendo agora, aprendendo a aprender, aprendendo a filosofar. Assim, considere primeiramente que você ainda tem pouca experiência filosófica. Além disso, você é jovem.
E a filosofia é algo para toda a vida, é algo para você aprender, morrer e não ter aprendido tudo. Muitos temas ou explicações oferecidos por determinado pensador fazem mais sentido em certas etapas de nossa existência do que em outras. Portanto, vá com calma. Se algumas pistas fornecidas por ele não parecem ser úteis ou significativas para você agora, deixe-as guardadinhas em um canto de sua memória até surgir o momento adequado de resgatá-las e de compreendê-las. Você não vai se arrepender disso, né? O pior cego é aquele que não quer ver, um provérbio popular. Viver sem filosofar é o que se chama de ter os olhos fechados, sem nunca os haver tentado abrir. É o que diz Descartes no Princípio de Filosofia, no seu prefácio. Vamos falar sobre certeza e incerteza. Para ser um bom filósofo, deve-se ter o desejo forte de saber, combinado à grande cautela em acreditar que se sabe. Também se deve possuir a acuidade lógica e o hábito do pensamento exato, preciso, correto. Tudo isso, claro, é uma questão de grau. A incerteza, em particular, pertence até certo ponto ao pensamento humano. Podemos reduzi-la indefinidamente, embora possamos aboli-la por completo. Em consequência, a filosofia é uma atividade contínua e não uma coisa pela qual podemos conseguir uma perfeição final, de uma vez por todas. Isso está no Bertrand Russell, seu Fundamento de Filosofia. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouquinho das meditações metafísicas do Descartes, do aprendendo a filosofar, da seguir e da certeza e incerteza. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário, falando o que você tem achado dos vídeos e também suas sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Juntos e shalom.